Fala galera jovem da APAC, tudo bem com vocês? Boa noite e feliz sábado, né? Mais uma sexta-feira que nós estamos aqui no nosso 8º episódio, isso mesmo, do nosso programa Pega a Lição. O programa que tem revolucionado a sua comunhão, te levando a um encontro com Deus. Mas antes de iniciar, roda a vinheta. Que bom que você está aqui conosco pela 8ª semana consecutiva. A lição dessa semana está muito especial, mas você sabe. Antes da gente começar, deixa o seu like aí para os nossos vídeos, compartilha, manda para os seus amigos, segue a gente nas nossas redes sociais, está passando aí na sua tela agora, todas as nossas redes sociais, segue a gente lá e divulga para os seus amigos esse podcast que tem por objetivo incentivar a sua comunhão. Todas as sextas-feiras, nós recebemos um grupo muito especial aqui e hoje não é diferente. Nós estamos aqui com o pastor Éden, lá de Limeira, do distrito do São João. Tudo bem, pastor? Boa noite, galera. Olha aí, estamos juntos e misturados. Que benção, pastorzão, que bom recebê-lo aqui. O senhor não veio sozinho, o senhor trouxe um pessoal aqui. Quem é que está aqui com o senhor? Pastor, está aqui a nossa mega Júlia, está aqui o nosso mega ancião, Jonas, participando aqui vestindo literalmente a camisa do Espaço Jovem, meu líder. E uma camisa bonita, eu ganhei uma também, tá aqui, olha aqui, top, né? Muito prosperou. legal, muito legal. Vocês estão bem? Você tá bem, Julinha? Eu tô bem, graças a Deus. É um grande prazer estar aqui numa mesa onde só tem uma nata aqui comigo, né? Então tem que respeitar, né? É um grande prazer estar aqui. Que bom. Julinha, e você, Jonas, como é que tá? Cara, tô zero bala, animado, motivado, energizado, espiritualizado, animado, apaixonado e agora aqui, cara. Nesse Pega a Lição, tamo junto. E você já pegou sua lição aí, bora fazer essa recapitulação e bora pra cima. Bênção pura, Jonas. O pessoal perguntou aqui na produção, Jonas, no começo, se a Julinha era solteira. Eu tenho brincado com o pessoal solteiro que aparece aqui. Eu não podia deixar de falar isso aqui. Júlia, é solteira, tá namorando? Como é que é essa história aí, Júlia? Fala pra gente aí. Eu sou solteira. Qualquer coisa, passa meu contato. Olha Passa o contato do pai. O pai já bateu aqui, já. Como disse um certo amigo, tem coisas que é inevitável. É inevitável. Então você, Vigia, jovem, Breno. cristão, adventista, quer criar uma família de Olha. Deus, aí temos aqui a Vigia, Julinha, Breno. né? Menina do Senhor, né, pastor? Oh, em nome Menina do Pai. Senhor. Vai ter que bater um papo com o pai, mas o pai tem um coração muito bom. Vocês vão ver, que se conhecer tem um coração muito bom. Galera, a gente tá brincando, mas o Espaço Jovem tem feito um trabalho fantástico lá no Distrito São João em Limeira. Vocês têm trabalhado com muitas ações sociais, nós temos visto muitos estudos bíblicos, muitas coisas boas. E nós trouxemos umas fotos ali, pastor Éden. O senhor pode contar pra gente, você, a Julinha, o Jonas, o que são essas fotos aqui? Fala pra gente, por favor, pastor. Veja, a gente se reúne uma vez por semana, geralmente na sexta-feira, e essa galera aqui, ela é muito porreta. Ah, é? Eles não param por nada, estão sempre ativos, estão se encontrando, estão encontrando gente, e o que você vai ver aí é nada mais, nada menos do que o que a gente vive a cada sexta-feira no Espaço Jovem. Olha só que bacana. Dá uma olhadinha ali. O pessoal de casa vai estar vendo essas fotos que a gente está vendo ali agora no computador. Conta pra gente o que está acontecendo ali, pessoal. Estou vendo ali um monte de gente ali. O que é aquela reunião ali? Pastorzão, aquilo ali é o seguinte, velho. Aquele é o Espaço Jovem. Naquele lugar ali acontece onde o jovem tem espaço de louvar a Deus, tem um espaço de trocar ideia, tem um espaço de conhecer pessoas que querem ir para o céu, é um espaço de dar testemunho, um espaço de estudo bíblico e um espaço de confraternização também. Que Todo legal. final das nossas programação ali tem aquele Comes e Bebe, é muito da hora, é bem animado, show de bola. Que bênção, rapaz. Eu tô vendo, tem mais uma foto ali. Acho que essa daí é do inverno, né? O pessoal tá mais dentro da salinha ali, não é isso? Isso mesmo, dentro da salinha. E eu acho que é muito interessante uma coisa do Espaço Jovem, é que não é um lugar onde a gente estuda um evangelhozinho ou um estudo da Bíblia adaptado. Não. A gente estuda os principais temas da nossa igreja. Que legal. A gente estuda sobre o sábado, nós estudamos sobre a imortalidade da alma, tudo. Todos os principais temas, os jovens ali estão afiados na Bíblia. Pode ter Bênção, certeza. que legal. E vocês têm feito um trabalho missionário também, ter levado muitas pessoas aos pés de Cristo, né? Esse ano vocês têm ideia de quantas pessoas, através do Espaço Jovem, foram batizadas? Mais de 17 pessoas, Uau, essa galera aqui. Que bênção pura. Olha só que legal. Tem mais uma fotinha ali, vai ser bênção. Olha só. E as fotos são sempre, gente, sempre lotadas. A gente vai dando uma olhada ali. Se vocês chamarem de pequeno grupo, é injustiça, porque já é uma pequena igreja, né, pastor?
É que assim, pastorzão, esse processo aconteceu como um centro de acolhimento. Hoje o Espaço Jovem é um centro de acolhimento. Esse centro de acolhimento é onde a gente estuda a Bíblia, esse centro de acolhimento é onde a gente bate papo, esse centro de acolhimento é onde a gente instrui, e aí a gente vai formando nas outras igrejas outros espaços jovens. Que legal. E aí a gente tem o que a gente chama de Jotão, que é uma vez por mês, um grande ajuntamento dos espaços jovens para celebrar a vida, a palavra e o evangelho em nome de Jesus. Que bênção, olha só que bacana. Então, repetindo o processo acontece todas as sextas nas igrejas, mas uma vez por mês reúne todo mundo. Todo mundo, Com toda a galera. fraternização, todo mundo ali, Isso. bacana, celebrando. Que bênção, olha só. Acho que tem mais e a uma foto intenção- ali. E a intenção é essa mesmo. Inclusive, nesse dia, você estava presente com a gente lá, né? Ah, Participou olha aí, conosco participei. lá. Esse dia foi uma Sim, bênção, sim, foi uma sim. bênção, muito E a intenção legal. é essa mesmo, é crescer para dividir. Crescer para dividir, né? Essa é a pegada. Para estar multiplicando ali o Sim, conhecimento, levando para todo mundo. É isso mesmo. Fora que o Espaço Jovem recentemente fez um ano, né? Fez um Dia ano. 17 de setembro, o Espaço Jovem fez um ano. Que e a gente legal. nunca esperou que um grupinho que era dentro de uma salinha ia se tornar mais de 40, 50 pessoas, né? Uau, olha só, e o movimento não para, né? E eu Que posso bênção. afirmar, pastor, que foi tão bom que terminou em pizza. Termina... Literalmente. Literalmente. Olha só, rapaz, que bom. Quando for ter a próxima pizza, convida a gente, né? Gente, parabéns pelo trabalho. Que bênção o trabalho de vocês lá em Limeira. Tenho certeza que tem feito a diferença na vida das pessoas lá, que vocês têm conduzido pessoas a Cristo. E você que está em casa, vai pegando a dica aí, pega essa dica do Espaço Jovem, se encontra toda sexta-feira as igrejas do distrito, faz uma reunião mensal com todas as igrejas. Olha que bacana, confraternização, estudo da palavra. Vai criando vínculos para trazer os jovens para a igreja. O pastor falou aqui, um local de acolhimento. E é isso que o jovem precisa, né, pastor? É isso aí. Hoje é isso que o jovem precisa. Mas você está aqui com a gente, você veio estudar a lição. Então agora nós vamos iniciar o nosso estudo da lição. Mas, por favor, pastor Éden, nos conduz em oração. Então vamos orar. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o pastor Gabriel, aqui na liderança do Ministério Jovem, concede a nós, do Distrito de São João, e mais com toda essa galera que está ligada com a gente, a participar dessa recapitulação, desse estudo, para a gente encaminhar para os nossos amigos, para a gente tornar esse programa, esse bate-papo, esse pega-lição aqui, também como uma oportunidade de salvação a muitos dos nossos amigos, que quem sabe não estão assistindo agora, mas vão assistir depois, vão oportunizar esta bênção. Então nós te agradecemos, esteja conosco, nos ilumine, a nós e aqueles que vão assistir ou aqueles que estão assistindo, em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Obrigado, pastor Éden. Pessoal que está em casa, está acompanhando, chegamos na 8ª lição, não é isso, pessoal? Morte, juízo e ressurreição. Antes de iniciar a lição, deixa eu só mostrar um negócio para vocês. Peça essa lição aqui, Julinha, por favor. Lição bonita de jovem, eu não sei se vai dar para pegar daí, olha só. É que nem essa daqui. Pessoal das câmeras aí, é melhor para minha câmera aqui ou para a câmera de trás? Não sei se vai dar para ver, mas está toda respondida aqui. Tá uma coisa linda, toda marcadinha. Olha essa lição aqui. Dá um orgulho de ver, um orgulho santo de ver essa lição aqui. Lição de jovem tem que estar assim, ó, toda escritinha, toda estudada. Aí você vai pegar a Julinha ali agora, a Julinha não tem dúvida sobre a morte. Por quê? Porque ela estudou, pastor. Exatamente. Ela sabe tudo, tá com a comunhão firmada. Orgulho do paizão aqui. O paizão Tô engolindo seco, tô engolindo seco. Olha, Literalmente, cabeça brilhante. É. Literalmente. Parabéns, Muito Júlia, pela obrigada, sua lição obrigada. aí. Muito bem, pessoal. Morte, juízo e ressurreição, a lição de hoje. A gente percebe que durante o trimestre nós percebemos que muitas pessoas não têm o conhecimento sobre a morte. Inclusive hoje eu fui no dentista agora à tarde e agora de tarde eu estava sentado esperando a minha vez e na televisão passava um determinado canal aqui do Brasil e esse canal estava lá passando um programa em que de repente eu percebi que a mulher que estava em cena estava morta, porque ela conseguia passar entre as pessoas, e de repente ali aparece uma outra pessoa que era amiga dela, mas já tinha morrido há alguns anos, e começou a bater um papo com ela. E aí um vivo, que era o neto dessa senhora, aparece ali na cena, ele está vivo, só que ele é um médium e ele tem o poder de vê-las, e assim eles começam a conversar e tal, e a gente percebe que o erro está sendo divulgado, difundido para todo lugar. Então, agora, quando a gente estuda uma lição como essa, que vem trazendo a verdade sobre a morte, a gente percebe uma coisa. Existe um plano, existe uma lógica. E agora, essa lógica está aqui. Morte, juízo e ressurreição. O que é isso para a galera? O que vocês me dizem sobre isso? Pastor, eu gosto bastante de uma ilustração. Certamente você já tomou leite com cevada. Já, sim, né? claro. Então, eu gosto bastante dessa ilustração. Né? A leite com cevada ela é completa. Sim. Né? Quando você mistura o leite, que cor? Branco, A cevada? preta. Preta. Misturou preto com branco, dá?
Um marronzinho. Marronzinho. Então, nós, pastor, como seres humanos, somos o leite com cevada. Quando a gente mistura duas coisas, fôlego de vida e pó da terra, é o café com leite. É o leite com cevada. Essas duas coisas. Então, o que às vezes está muito, muito, muito complicado é que as pessoas começam a gerar uma série de teorias para essas duas coisas simples. Então, cevada mais o leite, essa mistura não dá para separar depois. Eu não sei se você aí de casa já viu isso daqui. Quando você Tem mistura... como você coar depois, não separar. tem, não tem. Não volta atrás, né? Quando morreu, é só quando morreu que separa. Sim. Então, é esse ser integral, é esse ser completo. Então, quando a gente entende isso daqui, então aí a gente vai entender a morte. Senão, a morte acaba sendo uma alegoria de muitas outras coisas, né? Não é isso, Jonas? Sim, sim, eu vendo o pastor comentando, ainda bem que nós não somos Nutelas, né? É leite com cevada, né? Isso aí é bacana, né? Mas é muito forte o tema da lição aqui, morte, juízo e ressurreição. Eu achei muito bacana aqui, sabe, galera? O desenho aqui, a imagem que vem, que o garoto está desesperado, né? Perdi tudo que tinha aqui, né? Ou seja, morreu. Mas, de repente, a sua mãe chega, né, com HD ali e falou, olha, tá salvo aqui, meu filho. Aí aqui tem um ponto interessante, porque eu tenho que se preocupar ou ficar feliz. Sim. Certo? Porque minha mãe achou HD que eu tinha tudo no computador. E o que tem lá vai... Ressurreição agora. Ou a Bíblia cita da primeira e a segunda ressurreição, né? Sim. Então, o que tem naquela HD é o que vai determinar para onde que eu vou. Ou a aprovação que eu vou ter do céu, ou permanecer aqui e nunca mais, ou ressuscitar na segunda ressurreição para a morte eterna. Né? Exatamente. É interessante aqui que a gente começa a entender algo que já as outras lições falaram, né? Gênesis 2:7 é um texto que já foi lido nessa lição algumas vezes, diz assim: então formou o Senhor ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O café com leite. Exatamente. Né? Tá ali misturado, tá vivo e tal. E enquanto você tá vivo, seu HD, sua mente tá captando tudo. Né? Numa lição dessa aqui, a gente fez uma experiência com a tampinha, porque o livro de Eclesiastes diz que quem morreu, a memória está no esquecimento. Então, o que tem na tampinha? A tampinha é minha memória. Então, aqui na tampinha tem o quê? Meu nome, minhas lembranças, minha profissão, minha esposa, tudo que eu vivi está onde? Está aqui na tampinha. Tirou a tampinha, o que sobrou, pessoal? Não sobrou nada. É o famoso HD. O HD foi desligado, desconectado. Só que a diferença é que quando o HD foi desligado, a gente entra num estado de inexistência. A morte é você inexiste. Exatamente. Não está em lugar nenhum, né, pastor? Você está ali. Agora, quando Deus se lembra de você para a ressurreição, Jonas, o que acontece com o HD? Conecta. Ele, né? Deus te traz a existência, conecta o teu HD, né? E você começa de novo. Só que agora tem um detalhe interessante falando sobre HD. Dá para conectar o HD em qualquer máquina? Ou você volta para você mesmo? Como é que funciona isso aí diante da Bíblia? Eu achei interessante que durante a lição ela até comentou, né? De um computador antigo que você tá usando ele, e de repente ele para de funcionar. E aí, pelo menos você ainda tem esse disco rígido, né? No caso, a sua memória ali. Sim. E você pega essa memória, tira e você compra um novo computador. Um computador melhor, um computador que tá atualizado, digamos assim. Sim. E você coloca a mesma memória nele e ele volta a funcionar. Talvez com algumas coisas você tire, algumas coisas que não é necessário. E eu acho que Deus faz a mesma coisa, né? Ele vai fazer a mesma coisa. Nós não vamos voltar a ser as mesmas pessoas. Nós vamos ser pessoas diferentes com uma postura diferente, com nomes diferentes. E Deus vai simplesmente colocar o HD de novo para nós termos as mesmas lembranças com o nosso caráter. Exatamente. Bem colocado, né, pastor? Esse fala bem, né? Olha aí. Todo poder. Aqui, ó, é Bradesco, é completo. Né? Agora, o bacana, pastor, dentro dessa etapa que ela falou, sim. Que eu gostaria de desafiar você para enxergar aqui, o estado da morte, ele é muito discutido, né? Sim. Então, na Bíblia, ele é bem claro, bem distinto, que é um estado de sono. Sim. Né? Então, imagina ali, é uma pausa. Né? Dê um pause ali e aquele pause vai voltar de acordo com a ordem do Senhor. Então, essa pausa vai retornar sim. o pó ao pó, o fôlego de vida ao fôlego de vida, a cevada com a cevada, o leite com o leite. Separou, né? Entendeu? Então, nesse momento aconteceu isso e vai haver. Agora, imagina como vai ser, pastor, a cevada do céu, o leite do céu. Aí a carcaça vai ser diferente. Aí vai ser diferente o esquema, né?
Imagina como... Se a gente hoje consegue mensurar ou testar o nosso paladar, imaginar de manhã cedo bem frio, né? Aquela cevada com leite, né? Apetitosa, né? E tal, que aquece e tal. Então imagina como vai ser quando Jesus voltar, que ele vai devolver. Então, o HD vai ser o mesmo, as memórias, as lembranças, mas ele vai dar para nós um corpo transformado. Ele vai dar para nós... Completamente novo. Completo, com airbag, direção hidráulica. É espetacular, com tudo que tem de nanotecnologia, é espetacular. Tudo novo de novo, né? Agora, mas, pessoal, tem um processo aí nesse meio, a gente começou falando da ressurreição, mas são todos que ressuscitam quando Cristo volta? Ó. E aí? Ó. Essa pergunta é boa, né? Essa é São boa. todos, porque todo mundo, a gente normalmente pensa assim, morreu fulaninho ali, poxa vida, quando a pessoa não crê que já morreu e foi pra glória, que a gente já viu isso em outros episódios, Sim. a pessoa ainda justifica assim, não, morreu, mas é bonzinho, vai, Deus vai salvar, e Deus vai salvar todo mundo. É assim que funciona? É desse jeito? Tá todo mundo E salvo? aí, Júlia, o que você acha, Júlia? Pelo que eu estudei aqui na lição, acho que todos vão ressuscitar. Isso de fato vão ressuscitar. Porém, nem todos serão salvos, né? Que nós defendemos uma coisa enquanto nós estamos vivos. E é isso que nós defendemos que vai ser julgado depois para nós. Se nós vivemos uma coisa no qual a gente não faz coisas erradas e a gente não se arrepende disso, automaticamente Deus vai esquecer e isso não vai ser salvo. A pessoa vai ser salva pelas boas obras que ela fez. Não que obras salvam, não, mas automaticamente quando a gente estuda, a gente reflete isso em atos. Então, as pessoas vão ser salvas pelo que elas fizeram, mas também pelo arrependimento dela das coisas que elas fizeram. Então, as pessoas justas vão ser salvas. Não? Entendi. Mas quando você fala assim das coisas que eles fizeram, então, essa conexão com Cristo, né? Essa atitude de se entregar a Cristo é que te salva, não é isso? A diferença total é quando você cola no principal, né? Eu lembro que quando eu era mais molecão aí, bem novão, a gente somos em 4 irmãos, mas são 3 homens. E eu era sempre eu sou o caçula e era o briguento ali, ia brincar com os moleques, provocava lá um, provocava o outro. E sempre quando eles vinham pra cima de mim, eu corria pra perto do meu irmão mais velho. Falou, Fábio, gritava ele vinha e resolvia toda a parada. A importância... Era bravo, mas se garantia, né? A importância é você estar colado no que é mais forte. O que ia fazer a diferença era quem era o mais forte. Então, hoje aí, a galera jovem, quando se trata de ressurreição, de vida, de morte, mesmo que você morra, mesmo que você descanse, mesmo que você dá uma pausa dessa vida aqui, o que vai fazer a diferença é com quem você estava conectado enquanto você ainda estava com vida, quando você estava aceso, né? Está conectado com Cristo, ressuscitará para a glória eterna. Então, vamos lá. Ó, eu tenho aqui uma caneca do Forjado. Olha aí, mostra pra câmera. O pessoal tá perguntando aí, olha uma aí. caneca do Forjado. E, pastor, como nós estamos falando de cevada, de leite, não dá para tomar cevada com leite em copo. Então, pastor, esse aspecto de o que me sustenta, o que dá equilíbrio isso aqui, é a caneca. Então, a caneca, você está sustentado sobre 2 pernas, não é isso? Não é? Então, a fé e obras. Essas 2 coisas se conjugam aqui para te manter o principal propósito. Olha aí. Esse é o foco. O principal propósito. Então, como você se alimenta e como você alimenta outros. Quando eu entendo isso, então a minha vida começa a ter um propósito, tem um significado, e vem a morte ou vem a vida, o meu propósito não muda. E aí a pergunta é, o que vai estar gravado lá? O que vai estar gravado que você fez de carne e osso, dependendo da sua fé e do seu exercício dela, né, que é a prática da fé, esse exercício da prática da fé, que são as obras, a prática da fé é as obras. Sim. Mas e o outro lado da esperança, da certeza, da vida eterna. Então, se você está passando por um momento de tristeza, um momento de luto, acredite, vai passar. Acredite. O propósito tem que ser maior do que qualquer coisa. E quando a gente tem esse propósito firme, pastor, a gente não queima a mão e nem a boca. Boa, pastor Éder. Eu gostei aqui do seguinte, fé e obras. Isso. Tem gente que pensa que é só crer, mas eu não faço mais nada, né? Só que a verdadeira crença me leva à ação. Exatamente. Né? Então, se eu me conecto com Cristo, estou crendo em Cristo, logo eu vou atuar, isso me leva à entrega. Por isso que eu sou Caleb, né? É isso aí, eu me entrego, né? Sou Caleb, gostei. E é interessante, pessoal, que o livro de Daniel é um dos livros do Antigo Testamento, mas que traz uma referência aqui muito extraordinária. Daniel capítulo 7, versículo 9 e 10.
Daniel tem uma visão, e ele fala assim, ó: continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e os livros se abriram. Que livros são esses, pessoal? Porque a gente falou aqui que me entreguei a Cristo. Bacana. Me conectei com Jesus, estou crendo em Jesus, me entreguei a Cristo, fui salvo, fui batizado por Jesus, agora estou trabalhando para salvar outras pessoas. Mas o que aconteceu comigo nesse processo? O que esses livros têm a ver com a minha vida? Cara, eu acho isso muito forte, porque é quando se trata de um registro, sabe? Como alguém tivesse olhando para você e escrevendo todo o seu comportamento. Vamos ser mais atual. O que tem aqui atrás? Uma Câmera. Sim, sim. Oh, O foco. é digital hoje em dia. É. Você vai só falando, o livro da vida vai escrevendo. Vai só escrevendo, vai registrando. registrando tudo o processo ali, né? E quando Daniel tem essa visão de que os livros foram abertos, né? Ou seja, um julgamento, algo estava acontecendo. Alguma coisa estava acontecendo no Sim. céu. E essa coisa que é o que vai fazer a total diferença na vida do jovem que pega a lição, do jovem que estuda a Bíblia, do jovem que se dedica na obra missionária, que se envolve em missão. São esses registros que vai fazer total diferença no final da vida. Então, esse registro vem registrando tudo que está sendo vivido ali. Exatamente. Então, a gente pode dizer que esse registro tem desde o teu primeiro dia de vida. Exato. No meu caso, por exemplo, que nasci ali dia 5 de outubro do ano 2000, então foi ali que começou, né? 2000 e... Não, 2000, pastor. 22 não, aninhos, tá. tranquilo. Não, tô brincando. Mas desde o primeiro dia de vida, então, tá Eu nasci um registrando pouco ali. antes, em 19 ali. 2019. É 1909. Não, é... Agora, pastor, interessante que esse registro ele é dividido em fases. Numa fase onde vai ser comprovativo, numa fase onde vai ser investigativo e numa fase final. Então, esse HD ele vai ser processado por etapas. E essas etapas são importantes a gente entender, para a gente compreender o que nós estamos fazendo aqui, para a gente entender o nosso propósito de vida, para a gente entender e coligar o que a gente fala Sim. e o que a gente faz. Porque muitas vezes há confusão na história do juízo por medo. Não, eu vou fazer por medo. Não, você tem que fazer por amor, você tem que servir por paixão, porque ele me salvou. Então, esse exercício da fé fica mais leve, o fardo fica mais leve. Eu não posso ser Caleb porque alguém está me dizendo para fazer. Porque alguém tá me chamando ali, não. Não, eu sou Caleb, eu faço as ações porque o meu significado de fé tem a ver com o juízo investigativo, tem a ver com o propósito e o equilíbrio de não queimar a boca, cumprir o propósito de aquecer, né? O bucho lá fica quentinho, que maravilha e tal, né? Sim. Então, alcançou esse equilíbrio, então a coisa começa a ter significado independente da sua idade. E aí, pastor, a gente vai ver que ser jovem só termina quando passa dos 99 anos. Eu achei muito interessante isso que o pastor falou, de unir o que fala ao que sou. Porque eu vou usar você, pai. Manda bala, manda bala. Quando eu era criança, eu... Respeita a patente, Respeita. mas manda bala. Quando eu era criança, meu pai sempre disciplinou eu. Disciplina o Jonatas, que no caso é o meu irmão. Eu não lembro o que eu aprontei na escola, mas a pior besteira é o meu pai ter contato do coordenador, e ele sempre teve. Então, ele ligou para a coordenadora, ele ligou, falou que eu tinha feito alguma coisa lá, e cheguei em casa, meu pai falou assim para mim entrar, e aí mandou pro quarto, minha mãe interferiu, como sempre. Eu sempre falei que meu pai era justiça e minha mãe era graça, né? Porque ela sempre interferia nas coisas. Mas aí ele, papo vai, papo vem, ele não me bateu naquele dia, mas o que ele me ensinou doeu mais do que ele tivesse me batido. Porque ele me disse assim, Júlia, você me ama? Eu falei assim, claro, pai, que eu te amo. Ele falou assim, nunca mais fale que me ame. Prova em atos. Naquele dia, eu aprendi a maior lição da minha vida, que era unir o que eu falo ao que eu sou. Não tem como eu dizer que sou uma cristã, eu dizer que sou uma jovem de Deus, não dizer que sou uma Caleb, eu dizer que sou uma garota do espaço jovem e não demonstrar isso em atos, não viver isso. E eu acho que quando o pastor falou assim de unir o que falo ao que sou, cara, isso entra Perfeitamente. perfeitamente.
Por Entendi. quê? Porque o nosso desafio, pastor, nos dias de hoje, eu não posso vestir uma máscara. Sim. Eu não posso ser uma coisa no espaço jovem e no treino. Por exemplo, hoje eu bati meu carro, quer dizer, a mulher bateu em mim. E tal, né? Ele estava lá agoniado, com um monte de coisa para fazer e tal, Nossa. aquela correria. E a abençoada parou no meio da rua. E aí o Nossa. carro estava vindo. Aí eu olhei pro carro e não olhei pro carro da frente. E Nossa. catapumba no para-choque. Aí meu filho, fui levar meu filho no médico, doente, a mulher doente, todo mundo doente, deu a doença geral, né? Nossa. E tal. E agora, aí meu filho ficou todo assustado, eu falei, fique em paz, meu filho. Aí encostamos o carro, a mulher saiu muito brava e tal. Você não viu e tal? Eu falei assim, bom dia, como é que está você? Fica tranquila, eu tenho seguro, minha filha. Fica tranquila. Fica em paz, tá tudo Aí certo. saí do carro dela, não fez nada, do meu fez lá um estrago, né? Mas eu falei, fica tranquila e tal. Mas você vai pagar? Eu falei, filha, tem seguro, fique em paz. Pega meu telefone aqui, eu pego o seu telefone, quer minha carteira de identidade? Aí ele pegou meu contato, viu no WhatsApp, ela falou assim, você é pastor? Eu falei assim, fique em paz, minha filha. Não é o que eu sou que determina o que eu faço. Vou repetir. Não é o que eu sou que determina o que eu faço. É quem eu creio. Amém. Então, quando a gente visualiza isso, aí tem... cria carne, né? O verbo se tornou carne, né? Eu gosto de lembrar também da história de Daniel, né? Não só dele, mas também dos 3 hebreus que estavam lá em Babilônia, num lugar onde ia totalmente contra os princípios deles, e eles uniram o que eles falavam ao que eles eram, né? E aí você vê aí que fala de juiz investigativo, de analisar a vida. As pessoas que estavam lá analisaram a vida de Daniel por completo para poder ver o que tinha de ruim, o que esse cara faz. A gente tem que achar algum erro. E é a mesma coisa que acontece conosco. Hoje as pessoas acham de tudo para poder... O que ela faz de errado? Não. E se você demonstrar nos seus atos que você é perseverante em Deus, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Daniel. Deus vai te livrar de muitas coisas. E assim, é uma importância, é muito importante a gente ter em mente que esses livros foram abertos, né? O pastor falou ali da batida do carro, e às vezes alguém que te tira do sério, e você ter isso em mente, que tem um livro aberto, registrando os meus atos, registrando os meus comportamentos, e é diante desses desafios da vida, né, que a gente precisa estar sempre pedindo para o Espírito Santo nos conscientizar. Existe um livro aberto. Eu preciso responder com cautela. Eu preciso estar mais próximo de Cristo. Porque o que eu vou decidir aqui agora pode ser o divisor de água na minha eternidade, né? Muito bacana isso que vocês estão colocando, porque a gente vai falando sobre os frutos do cristianismo, né? Exatamente. Agora, vou jogar uma pimentinha pra gente continuar a conversa aqui. A gente tá falando sobre isso, vamos voltar aqui já pro Taca-lhe tema pau. central, mas vamos pensar no seguinte. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores, né? Então, Sim. apesar de vivermos com Cristo, apesar de sermos moldados por Cristo, ainda estamos em pecado. Sim. Então, quando o livro da minha vida é investigado, qual é o ponto central que faz diferença pra minha salvação? É aquela jogada. Bom, não sei se. Não, vai lá, manda bala. Tô jogando a pimenta, quero ver vocês Mas agora. aquela jogada que eu comentei, né? O ponto central que vai fazer a diferença é de quem eu estou próximo. A quem eu me entreguei. É quem eu me entreguei. A quem eu confiei. Então, assim, nós temos um Deus onipresente, um Deus onisciente, um Deus que está no controle de tudo. E uma das maiores estratégias de Satanás é afastar a juventude de se conectar com esse Deus Todo-Poderoso. Essa é a maior estratégia dele. Então, se eu conseguir... Eu sempre gosto de dizer assim para o jovem, sabe? A sua luta não é contra as suas tentações. A minha e a sua luta tem que ser chegar próximo de Deus, porque é vitória garantida. Se eu estou colado com Cristo, fico em paz, porque Ele Me tá dá sua comigo. caneca. Manda bala. É sua? Então, eu acho que vai ser. Você merece? Você merece? E agora, cara? Eu acredito que sim, cara. Não, você tem a certeza. Não, tenho. Merece ou não merece? Sim, mereço a caneca. Ué, mas então convença que você merece. Para mim, pastor, o juízo investigativo, o lance de anotar, é que a gente não consegue provar que a gente merece. Aí sabe o que o Cristo faz? Por seus atos você não merece, mas pelo ato e pelas suas intenções de luta, de perseverança, de tentar, de desejar acertar,
é sua. Essa é a graça. É o presente merecido. Então, esse grande conflito que a gente tem, e essa pimenta que você jogou, que eu acho que é uma caiena, não é nem uma malagueta, né? É para quê? É para a gente conseguir enxergar que não há nada de justo em nós. A gente sozinho não consegue se Não salvar. consegue, não há nada de justo em nós, mas que a gente tem que entender que esse processo de luta, de perseguição, de persistência, de ser a melhor versão de você mesmo, é o que faz a diferença para o nosso Deus. E aí o nosso juízo vai ficando não por medo, né? Vai ficando não por preocupação. Ai, e agora? Ai, não, eu quem sabe não fiz tudo o que eu poderia fazer, mas eu tive o desejo. Então, Senhor, o que eu não fiz, me perdoa. O que eu fiz, Senhor, merecer mesmo? Eu acho que eu não mereço. Mas que eu gostaria de levar embora, eu gostaria. Sabe? Então tem esse processo que aí recebe um presente imerecido, né? E quando a gente tem esse presente imerecido, aí algumas coisas voltam a Deus, né, pastor? Exatamente. É interessante que quando a gente começa a falar sobre isso, falando sobre juízo, sobre julgamento ali, as pessoas têm muito medo do julgamento diante de Deus. Sim. Né? E é muito comum jovens, nossa, quando eu me apresentar diante de Deus, como é que vai ser e tal e tudo mais. Recentemente eu estava dando uma estudada aqui no livro de João, e esse texto aqui, que é muito conhecido de todo mundo, mas me chamou muita atenção, que é o livro de João, capítulo 3. A lição até traz esse texto, que diz assim, ó, a gente não vai ler o 16, que todo mundo conhece, mas vamos ler do 17 em diante. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, quando eu amo a luz, que é Cristo, eu já não vou ser nem julgado, porque eu já estou em quem? Em Cristo. E a partir desse momento, as minhas obras agora começam a refletir o Cristo que eu estou. Exato. Agora, se eu não estou com Cristo, estou amando mais as trevas do que a Cristo, aí eu estou num problema. Porque a Bíblia diz também que vão haver duas ressurreições, né? A gente estudou isso recentemente aqui numa outra lição, né? Acho que até o livro de João mesmo, que diz aqui, a gente vai virar a página aqui, João 5, versículo 28, 29, Jesus diz, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Então calma aí, galera. Tá todo mundo nos túmulos. Quem morreu tá debaixo da terra. É isso aí. Nesse ponto da lição, todo mundo que está em casa já aprendeu isso, já sabe disso. Aí vem duas ressurreições. A Bíblia está falando aqui de duas ressurreições. Uma é para a bênção, para a vida eterna. Que ressurreição é essa? E aí? E aí? E aí, galera? Pastor, eu gosto da vez. analogia que você usou da luz. Sim. Para mim, dentro do juízo, o exercício do juízo acontece, o movimento do juízo acontece quando há o recuo da luz. Que quando há o recuo da luz, há o avanço de quê? Das trevas. Então, quando que as trevas avançam? É quando a luz recua. Então, eu tenho que olhar para mim, eu tenho que olhar para a minha vida, eu tenho que olhar para os meus relacionamentos e fazer uma pergunta para mim. Hoje, qual foi o ponto que as trevas avançaram? Qual é a parte da minha vida que eu preciso entregar? Será que são meus relacionamentos? Não. Será que eu preciso entregar? Eu preciso estar mais com Deus, mais ligado lá no meu trabalho? Não. Puxa, eu preciso estar mais ligado com Deus, com a minha namorada? Puxa, né? Você não sabe o que é isso ainda, mas entendeu? Vai saber. Você entendeu? Então, pastor, esse desafio nos faz enxergar o juízo não com medo, mas para mim o juízo como esperança. Porque assim, eu ainda não alcancei o que eu preciso alcançar, mas com a graça de Cristo eu recebo um presente e uma renovação desses votos todos os dias. Agora, este exercício é que vai responder a pergunta, né? É que a gente vai conseguir visualizar que passo que eu tenho que dar. Porque às vezes nós só estamos recuando. Quando não tem esse exercício, nós só estamos recuando. E aí quando a morte traz o quê? Luz ou trevas? Sim. A morte vai te jogar num campo de silêncio e escuro. Né? Quer dizer, você está inexistente, você não está vendo nada, você não está sentindo o tempo. Sono. A gente discutiu isso esses dias, é um hiato, né? Você fechou os olhos, desapareceu. Escuridão, trevas. Escuridão total, sim. Mas sem consciência, sem vida, sem nada. nada. Então, pausa, ok? Parou. Nem luz e nem trevas. Isso tem que estar claro. Então, você que está ouvindo tem que estar claro. Morte, você não está nas trevas. Morte, você não está na luz. Lembra? A cevada voltou. Sim. E o leite voltou para suas origens. Né? Sim.
fôlego voltou para sua origem e pó voltou para sua origem. Então eu tenho que entender, pastor, que a morte ela não é o processo de escuridão, que eu estou lá num quarto fechado. Sim, e que eu fui agora... para algum lugar e tô ali. Não, Não ser nada disso. atormentado, algo. Não, eu tenho que entender esse processo. Quando eu entendo isso daqui, então, aí eu vou começando a ter... É mais ou menos quando eu gosto de assistir um filme, e aí eu estou assistindo ali, tá muito legal, mas aí chega a visita. Aí o que, que eu faço? Pausa o filme. Bom, então, Deus, em algum momento da sua vida, vai te dar uma pausa. Sim. Naquela pausa, meu amigo, você não sabe qual é o final. Você não está nem na luz e nem nas trevas. E agora, pegando esse detalhe do pastor aqui, deu a pausa. Mas deu a pausa, você é um menino de Deus, você é uma menina de Deus ali, está descansando o Senhor, foi pro som da morte. Quando é que você vai abrir os olhos de novo, pessoal? Aí volta na sua pergunta. Aí volta na pergunta ali. Em que aí volta. momento? Aí que eu acho legal, né? Tipo, em questão aí que vai determinar as trevas e a luz. O estado da morte, acabou. Você não está em trevas e você também não está em luz. Mas quando Jesus voltar, né? Aí tem o processo do pré-advento, que é um detalhe até importante. Quando Cristo voltar, aí você vai ressuscitar ou na primeira ressurreição ou na segunda ressurreição. Aí ali sim vai definir se você vai para as trevas ou se você vai para a luz. Mas olha que interessante, pastor. A usina de Itaipu chegou. A luz para todos. A primeira é para aqueles que aceitaram e viveram de acordo com. Certo? A segunda é para aqueles que negaram e que vão receber. Você já plantou alface? Alface não. Não, eu já plantei alface. Pastor, em casa eu tenho minha horta lá no meu quintal. Olha aí. Inclusive que eu já experimentei dele, hein? 40 Dessa, hein? dias você tem um pé de alface. Não dá para plantar abóbora e para colher alface. Então, o que você plantou, você vai colher. Então, tem que entender isso. Agora, quando a usina chega, minha sogra mora lá em Foz do Iguaçu, e aí tem a usina de Itaipu, né? Sim. Então, a usina de Itaipu, ela fornece energia para todos, bons E maus. e maus, Então a luz chega para todos. para todos. Todo mundo tem oportunidade de salvação. Exatamente. Mas a gente não sabe até quando, porque a gente consegue determinar até quando vai a vida. Exatamente. Então fica um recado para você aí. Chance de luz você está tendo agora. A gente não sabe quando é o último dia, então tem que decidir por Cristo quando, pessoal? Hoje. Hoje, Agora. Nesse Agora. momento. A vida ela é um sopro, né? Piscou, É a isso gente... mesmo. Piscou, já era. E aí, de repente, você está abrindo os olhos. Opa, primeira ressurreição, milhares e milhares de anjos chegando. E agora Cristo ressuscita os salvos para levar para os céus aqueles que viveram com Cristo. E esse primeiro momento é fantástico. E aí, Porque essa primeira ressurreição é linda, não é, Júlia? eu ia falar que aí depois a gente quer cobrar ainda a Deus, né? Ah, mas o senhor não me deu chance de se converter. Não, mas os jovens te convidaram para ir no espaço jovem. Os jovens te convidaram para estar lá na feira de saúde. Os jovens te convidaram para estar envolvido, te convidaram para estudar a Bíblia. Você que não aproveitou a oportunidade. Você não respondeu, eu vou. Você não respondeu. Agora, pastor, olha lá, o cara que tá lá, você, brodinho, você foi convidado a, quando você começou a assistir esse vídeo, a pegar a tua lição. Então, esse é o convite de Deus. O convite de Deus para você é agora. Ah, mas eu vou deixar para amanhã. Então, não prorrogue. Então, nós temos que entender que o senso de urgência tem que voltar. Tem que voltar com muita força. Porque se o senso de urgência voltar... Eu estava com meu filho, e aí, depois da batida, aí ele falou assim... Puxa, pai, eu pensei que nós ia morrer. Eu falei, brother, foi só o para-choque, cara. Ele falou, não, pai, é que eu já tô mal. Ele tinha acabado de sair do hospital. Falei, é que eu já tô mal. Aí o meu coração quase que não aguentou, pai. Então, veja, a gente não sabe como é o dia de amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, a pergunta é, esse exercício de avanço da luz e retrocesso ou avanço das trevas vem a partir da sua decisão a cada circunstância, a cada momento, a cada partezinha da sua vida. Então, pega a lição e vive a lição, que você vai ver que vai fazer a diferença. Pegou a visão? Não aguentei. Ou pegou a lição? É aquela velha frase, né? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, né? Exatamente. E aí, pessoal, vocês estão falando aqui muito bem colocado, Julinha, pastor. Então, para todo mundo que se conectou, recebeu a luz, se entregou a Cristo, primeira ressurreição. Isso. Só que agora vem a segunda ressurreição, que acontece 1000 anos depois, não é isso? Apocalipse 20 deixa isso muito claro, que 1000 anos depois nós temos a segunda ressurreição. Para quem é essa segunda ressurreição? Para todos aqueles que um dia tiveram fôlego de vida. Para todos aqueles que foram café com leite. A diferença é que eles foram e não vão ser mais.
Eles não vão fazer como nós, que vamos ressuscitar, e eu espero que eu esteja nessa parte, né? Eu espero. Então, eles não vão ressuscitar com todas as suas potencialidades. Eles vão ressuscitar com o mínimo necessário. Então, imagina que ele vai receber o mínimo necessário. Vai faltar um Sim. pedaço da orelha, quem sabe alguns vai faltar alguma coisa, mas eles vão receber. Para quê? Para olhar para o céu, dizer assim, puxa, eu fui avisado dessa luz. Eu tive chance Eu de me tive salvar. oportunidade. Eu fui chamado para pegar a lição naquele vídeo que eu passei correndo lá, puxa, eu nem dei o like, eu nem curti. E aí, então, já faça isso agora. Já curte aí lá e já compartilha. Compartilha Boa, aí pra pastor, se boa. envolver na missão, né? Boa, pastor. Então, para quem ressuscita agora, só para ficar claro, né, na segunda ressurreição, já está perdido. Já. Não tem mais chance de salvação. Existem algumas teorias. Não, depois vai ter tempo. Não tem tempo, bendito. O teu tempo é enquanto você tem vida. É agora. É agora. Porque agora, na segunda ressurreição, quando as pessoas ressurgem, como disse o pastor, já ressuscitam na condição mínima. Podemos chamar até de pré-morte, que é o estado que estavam antes de morrer, não é isso, pastor? Exatamente. E agora já não há mais salvação. Na verdade, eles ressuscitam com um único objetivo: reconhecer Jesus Isso. como Rei e Senhor da glória, né? E agora, posteriormente, vem aí o castigo ou descanso eterno ali, que é tema de outra lição. Mas a gente percebe uma coisa: Cristo, em todo o processo, tentou salvar todos. Não é assim? Deixa eu fazer uma pergunta, pastor. Por favor. Você já pagou na conta de luz? Isso é coisa de pobre, né? Você já pagou conta de mas luz? todo mundo paga a conta de luz, né, Já pastor? pagou a conta de luz? Não, hoje em dia o povo é moderno, mas antigamente a gente pagava a conta de luz na lotérica. Já pagou? Já. Já pagou? Olha, já pagou a conta eu de já luz? paguei, Já eu pagou? paguei. Então, Apesar veja. dos meus 22 anos, já paguei. Não, então imagina, pastor, quando você paga lá na caixa, lá no caixa da lotérica, o que a mulher te devolve? Você dá a conta de luz, o que a mulher te devolve? Comprovante. Comprovante. Né? Você. Um recibo, sim. Ela te dá conta de luz autenticada. E a máquina faz bem assim. E aí você recebe isso de volta. Então, só para a gente entender dentro do processo, o momento da ressurreição é o momento da Autenticação. autenticação. A autenticação, o que é autenticação? É dizer assim, esse é luz, esse é Caleb. É a Esse certeza. tá- Entendeu? Esse é Caleb. Esse respondeu, eu vou. Aquele outro é Nutella. É. Aquele outro, ele não entendeu nada. Entendeu? Ele teve oportunidade, não foi só uma. Olha, foi no Espaço Jovem, puxa, foi no Pega Lição, puxa, foi na associação, puxa, foi. E você não aproveitou. E aí foi desperdiçando, até o momento que você está tão confortável com as trevas que a luz não faz mais a diferença. Sim. Entendeu? Então, acho que Exatamente. Muito bem, pastor, muito bem colocado. Uma pergunta agora, Jonas. Tá aqui na lição, o pessoal de casa está perguntando: e quem acredita que eu posso morrer, vou nascer de novo, vou voltar, vou nascer mais uma vez? E aí, esse processo aí? Na verdade, esse é um processo, é uma grande estratégia do inimigo, sabe? Você fala, não, eu posso curtir essa vida hoje, posso fazer o que eu quero, porque na próxima vida eu vou me arrepender, na próxima vida eu vou procurar, eu vou pegar lição, na próxima vida eu vou me envolver em missão. Então, assim, não, curte essa que na próxima você tem a possibilidade, você tem a chance de ser salvo. Mas não é, cara, isso é um blefe, né? Você erra o alvo quando você faz isso. Peraí, então quer dizer que tem que ter mais fé. Eu acho que sim, tem que ter mais fé para acreditar que eu vou ter que reencarnar várias vezes para pagar meus vezes. pecados, do que para acreditar que Deus está te dando uma oportunidade agora. Sim. Nesse Entende? momento, né? Então, meu amigo, acorda que a sua chance é agora. Não é isso? Exatamente, pastor. Muito bem colocado, Jonas, porque tem gente realmente que pensa nisso, né? Eu tenho um novo ciclo, só que a verdade a Bíblia diz que o homem só pode nascer e morrer Uma vez Uma só. vez só. uma vez só. Então não tem pra onde correr. Eu estou dando estudo bíblico para um casal muito bacana, num condomínio e tal, pessoas que têm um alto padrão de vida, e ele me fez essa pergunta: mas eu acredito na reencarnação. Eu acredito na reencarnação, porque, veja, vai ter tempo, vai ter... Aí eu fui ouvindo e fiz uma pergunta para ele. Falei assim, e se mentiram para você? Aí ele falou assim, será? Eu falei, pois é, eu estou te contando a verdade. E a verdade que eu estou te contando está aqui, ó, no manual do fabricante.
Quando você Sim. compra alguma coisa, meu amigo, vai vir o manual do fabricante. Aqui é o manual do fabricante. Ele falou assim, sabe que eu nunca parei para pensar nisso? Eu falei, então pensa, meu amigo, que pega a ideia, a oportunidade está batendo na tua porta. Então você vai ter que ter mais fé para você acreditar que você vai ter que reencarnar uma vez, 2 vezes, uma com uma mulher, outra com a Maria, outra com o João. Misericórdia, meu filho, você se converte. E agora, uma outra pergunta que normalmente surge também, pessoal, a gente falando de ressurreição, né? O pessoal fala assim, não, vai ressuscitar, vai pro céu, mas não vai lembrar, vai perder a memória, né? Mas calma aí, o HD não vem completo não, pessoal? A gente lembra de quem nós éramos? Você não vai ter uma amnésia de esquecer tudo, né, cara? Sim. Isso seria até meio que injusto, né? Imagina que isso te mostrar as marcas, Jonas, lá no céu e falar assim, e aí? Tá lá em Isaías, Aí eu vou olhar, aí eu vou olhar para as marcas e falar, mas o que é isso, né? Eu não vou nem entender, né, o processo, né? Não vou entender o processo que eu estou ali, naquele momento ali, vivendo esse milagre da salvação. Aí eu tenho que entender o que é caráter, né? O caráter é o lance do HD. Sim. Então, isso daqui não vai desvincular de quem eu sou. Então, o problema, muitas vezes, pastor, é que as pessoas olham para esses ventos de doutrina e, às vezes, é mais confortante eu acreditar umas coisinhas assim, desconecta dessa, do que eu ter fé. Por quê? Porque fé exige exercício. Né? Fé exige como você tem que ter fé também de acreditar que eu vou pegar um relógio, vou jogar, dar umas martelas aí, vou jogar no ar e tudo vai se conectar. Sim, exatamente. E agora é interessante o seguinte, pessoal, a gente já caminhando no nosso final, o papo está muito bom, mas minha produção já me sinalizou ali 2 vezes já. O livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Todo mundo vai ter que comparecer diante de Cristo e todo mundo vai ser julgado em algum momento. É isso. É assim que funciona, pessoal? Quer dizer, se eu estou com Cristo, a gente já leu que eu não passo pela sala do julgamento. Isso. Mas, de alguma maneira, já me avaliaram porque descobriram. Estou com Cristo, então você pode passar. Ok. Agora, se eu não estou com Cristo, eu tenho que entrar na sala do julgamento. E aí? Ai. E aí? Aí pegou fogo. E aí, Júlia? Literalmente. Você que marcou a lição, Eu sabe? Eu acredito que todos nós vamos ser julgados de alguma forma. E aí fica também aquela pergunta, né? Mas e as pessoas mortas? Como que elas vão ser julgadas? Como que elas vão estar presentes? Elas já estão sendo julgadas. A partir do momento que elas morreram, as ações dela, Deus está olhando o disco rígido dela, está olhando as ações dela. Não. Pelo que ela andou, essa pessoa já está salva. A partir do momento que a porta da graça se fechou, já terminou, Cristo já julgou ela e já sabe se ela está salva ou não. E nós estamos sendo julgados agora conforme nossos atos. É que aí nós vamos para o lado profético, né? Nós vamos na profecia de 2.300 manhãs, quando acontece o processo aonde se cumpre esta profecia, então Jesus, o nosso intercessor, sai de um compartimento do santuário e entra em outro compartimento do santuário, lugar santíssimo. Então começa o juízo investigativo de todas as pessoas. Então eu tenho que conseguir enxergar isso para esse lado profético, para eu entender então que todo esse processo, quando chegar ao ponto, ninguém vai ter dúvida. Ninguém vai ter dúvida. Por quê? Porque Deus é justo. Ele deu a oportunidade a todos. Que bom, pastor. Que bênção. Então, galera, nós estamos chegando no final. Você de casa já sabe, o assunto tá bom. Sempre é gostoso estudar a lição. Mas agora a gente está chegando naquele momento do recado final. Jonas, o que você deixa para nossa galera? Fala direto para nossa câmera ali. Diz para eles o seu último recado. Galera, é o seguinte. O tempo é agora. Não tem outro, cara. É esse o momento que você precisa se conectar com Deus, maximizar a sua comunhão com Deus e minimizar os compromissos dessa terra. Ou seja, o tempo de você buscar, o tempo de você se entregar para Deus é hoje, é enquanto a vida, há esperança para você. Muito bem, amém, Deus seja louvado. Julinha, seu recado final. Bom, o meu recado final é para vocês defenderem de qualquer forma, qualquer circunstância, o lado que vocês estão. Porque você nunca sabe a hora em que seu disco rígido vai ser arrancado de você. Então mostre hoje, agora, nos seus atos, na forma como você fala, porque às vezes você é a única Bíblia que as pessoas vão ler. Amém. Pastor Éden, seu recado final para nossa galera. Eis no Apocalipse capítulo 21, verso 3. Então ouvi com grande voz do trono dizendo:
Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habita com eles e eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então, esta oportunidade está se dando a você, porque um dia ele dirá e enxugará dos olhos toda a lágrima. Que Deus te abençoe. Amém, pastor. E você já sabe, hoje você tem oportunidade, como foi dito aqui, se conecte com Deus, mantenha a sua vida de comunhão, se conecte com o seu Salvador, seja salvo todos os dias, vivendo o Evangelho de Deus para a sua vida. Você já sabe, nosso encontro é toda sexta-feira, às 9 horas da noite, e semana que vem, lição 9, temos uma lição poderosa, você não pode ficar de fora. Mas antes, para terminar, Julinha, abençoa a gente com uma oração. Poderoso Deus, Criador do céu e da terra, muito obrigada, Senhor, por mais oportunidade de estarmos aqui discutindo sobre assuntos eternos, Senhor. Continue nos abençoando e que nós possamos defender a Bíblia e defender os seus princípios, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Te vejo na outra semana. Não esquece, curte, compartilha, segue a gente lá nas redes e abençoa esse programa divulgando para outras pessoas. Valeu, até semana que vem. Um grande abraço.